Bom dia, vamos a mais uma aula, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. Antes eu quero pedir desculpas àqueles alunos que haviam me enviado as atividades e que eu não consegui dar um retorno, porque eu tive um problema com o meu celular e perdi muitas pastas nos arquivos. Então, vocês sabem como são essas coisas tecnológicas. Então, me perdoem e aqueles que eu não dei um ok, me reenviem novamente. Hoje vamos à disciplina de matemática, onde iniciamos o capítulo 3. Tivemos já 2 aulas com este capítulo. Hoje vamos para a terceira aula, compondo com formas. A geometria bem aprofundada neste capítulo. Na página 73, nós paramos na 72, vamos dar continuidade da 73 adiante. Então, aí na página 73, tem as figuras para serem medidas. Então, na aula passada, vocês fizeram a ampliação e a redução. Hoje, vocês vão fazer as medidas das fotos, estar utilizando que cálculo eu uso quando eu amplio e que cálculo eu uso quando eu reduzo. Então, para isso, vocês vão precisar utilizar a régua, lembrando que cada 1 centímetro da régua corresponde a 10 milímetros. Então, para ampliar, eu utilizo o cálculo de multiplicação. Para reduzir, eu utilizo a divisão. Então, esta imagem, eu tenho a imagem maior, a ampliada, a reduzida, onde vocês farão as medidas e colocarão o cálculo que foi utilizado em cada situação. Na página seguinte, da mesma forma, a ampliada, a reduzida. E na página 75, volta os mosaicos novamente. Nós vimos lá no início do capítulo, onde nós vemos esse tipo de imagem. Calçadas, museus, janelas. Composições com formas geométricas. Então, aqui aparece no primeiro momento 3 imagens, que são peças em formato de mosaicos, que são utilizadas para decorações de casa. Logo abaixo, temos mais 2 figuras, 2 mosaicos, embora eles são em preto e branco, que vem uma colocação aqui de ilusões de ótica. O que é isso, ilusões de ótica? Então, são termos ótica ou óptica, são termos usados para iludir, que enganam o sistema visual. Quando olhamos essas imagens, a nossa visão fica embaralhada e não temos certeza das figuras que estão sendo retratadas nessas imagens. Então, vocês vão observar quais são as figuras que aparecem aí nesses 2 mosaicos em preto e branco. Na atividade 1, pergunta, quais figuras vocês só vão colocar, quais figuras que vocês estão vendo nos quadrados aí, que estão em forma de quadrados. Na número 2, por que você acha que essas figuras podem ser chamadas de ilusões de ótica? Então, acabei de dizer o que significa essa ilusão de ótica ou óptica. Na página seguinte, vem uma explicação de que os mosaicos tanto podem ser feitos utilizando um formato só de figura geométrica, quanto vários formatos de figuras geométricas. Então, as 2 formas têm a possibilidade de se criar esse tipo de imagem. Na atividade seguinte, vocês vão pintar, um quadrado, vocês vão pintar, dentro dele tem o formato de triângulos, né?
losango, enfim. Vocês vão utilizar essa legenda e fazer a pintura desta legenda. Na número 4, com uma régua, meça a largura do mosaico anterior. Quantos centímetros ele tem? Aí vocês vão colocar a quantidade de centímetro que ele tem, utilizando a régua novamente. Quantos centímetros terá a largura dele se ele for ampliado 3 vezes? Então, aí vocês vão fazer o cálculo aí. Na número 6, Mônica quer formar um mosaico com as peças do encarte 5. Então, lá na página 187, tem um encarte que vocês vão recortar e vão utilizar aqui, criando uma imagem com a criatividade de vocês. Não tem uma forma certa. Então, cada um vai criar a sua imagem. Na página seguinte, vem outra atividade, crie seu próprio mosaico de uma peça só. Então, aqui tem os materiais necessários, que é uma folha em formato quadrado. Lembrando que, se vocês forem utilizar o sulfite, tem que recortar utilizando as medidas, que o quadrado, ele tem todos os lados com a mesma medida. Utilizando a régua aí novamente. Tesoura, fita adesiva e lápis coloridos. Então, como fazer? Então, vocês vão, no primeiro momento, escrever a palavra Roma. Cada letrinha, vocês vão colocar em um cantinho do quadrado que vocês vão confeccionar. O R, o O, o M e o A, um em cada cantinho. E na sequência, vocês vão seguir os passos que estão aqui no apostilado, que está bem claro, certo? Então, para hoje, na matemática, é essa proposta. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.